Bom dia, queridos, graça e paz. Hoje estamos aqui para mais um devocional da série Sermão do Monte. Hoje, falando em Mateus, capítulo 7, versículo 6, que nos diz: não dê aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Queridos, pérolas devem ser entregues para quem verdadeiramente as valoriza. Não há dúvidas, como nós já temos falado no Sermão do Monte, de que ele é um dos ensinamentos mais profundos que Jesus aplicou, revelando princípios espirituais que moldam o caráter e a vida de seus discípulos, daqueles que querem seguir a Cristo. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 6, nós encontramos uma advertência que pode parecer à primeira vista dura, mas que carrega uma sabedoria indispensável sobre a vida daqueles que desejam a comunhão com Deus e servir a Deus com discernimento. Depois de ensinar sobre o perigo do julgamento, Jesus muda o tom para orientar os seus seguidores a não entregarem o que é santo, o que é puro, a quem não valoriza as coisas de Deus, as coisas espirituais. Ele usa uma linguagem firme, forte, cães e porcos, para ilustrar pessoas que rejeitam deliberadamente as verdades espirituais estabelecidas pelas Sagradas Escrituras e tratam aquilo que é sagrado com desrespeito e com desprezo. Esse versículo nos chama ou nos leva a compreender que nem todos estão preparados para receber as verdades espirituais do reino de Deus, para receberem a palavra de Deus, pois essa é preciosa e deve ser compartilhada com amor, mas também com sabedoria e discernimento. Valorize o que é santo. Cães, no contexto judaico na época, não eram como os animais domésticos, como nós temos nos dias de hoje, mas eram selvagens, impuros, conhecidos por sua agressividade e comportamento imprevisível. Já os porcos eram símbolos de impureza, pois, segundo a lei de Moisés, representando aquilo que se alimenta daquilo que é sujo, não tem discernimento para valorizar o que é puro. Se você jogar coisas preciosas e coisas impuras para um porco, um chiqueiro, ele vai tratá-las da mesma maneira. Ele não vai fazer uma separação daquilo que é valioso. Ele vai com avidez para comer aquilo que foi lançado ali para ele se alimentar, vai pisar as pérolas, desprezando o valor que elas têm. A mesma coisa são os cães, que podem, tanto quanto os porcos, não ter esse mesmo entendimento do que é valioso e acabam atacando a pessoa que pode estar apresentando para eles algo valioso, pois não passa, principalmente na época de Jesus, de animais selvagens. Essas imagens apontam para pessoas que zombam da verdade de Deus, que zombam das Sagradas Escrituras, da Palavra Santa, rejeitam o Evangelho e desprezam
aquilo que é santo. Lembrando que santidade representa aquilo que foi separado. A palavra de Deus, a pérola preciosa, que aqui representa a palavra de Deus, ela foi separada por Deus para alcançar o coração dos homens, para lhes trazer entendimento, apontar-lhes as verdades estabelecidas por Deus, com o objetivo de que o homem consiga entender que Jesus é aquele que veio para restaurar o relacionamento que havia sido perdido entre Deus e o homem. Jesus veio para restaurar. É a palavra de Deus que aponta para isso. Jesus diz aos líderes religiosos de sua época, os fariseus, aos publicanos, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então essa verdade preciosa é a palavra de Deus, que vai delinear, apontar a restauração do relacionamento entre Deus e o homem. O Evangelho, ele é santo, valioso, quando nós o tratamos com reverência, mostramos a Deus o quanto o amamos, o quanto o honramos. Por isso, ele não deve ser partilhado com aquele que o despreza, com aquele que o desonra, que ainda não está com seu coração preparado para recebê-lo. E o que nós precisamos para saber quem vai receber pérola e quem vai deixar de receber a pérola? Nós precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo. Discernimento é a capacidade de você observar o que é certo e errado aos olhos de Deus. É você entender o que é necessário fazer no momento certo e na hora certa. O amor cristão, ele não significa ingenuidade. Jesus, ele vai nos ensinar a amar a todos, mas também a discernir quem está pronto para ouvir. Há momentos em que a insistência em pregar pode acabar gerando desprezo pela mensagem e até mesmo hostilidade para aquele que a prega. Peça ao Espírito Santo que mostre quando é tempo de falar e quando é tempo de se calar diante de alguém. O mesmo Deus que abre portas também fecha corações por um tempo, até que estejam preparados para ouvir. A sabedoria espiritual do discernimento é o equilíbrio entre o amor e ao desejo de pregar a palavra de Deus. Porque quando nós temos esse equilíbrio espiritual entre o amor e o discernimento, nós vamos saber o momento certo de aplicar as Escrituras. Diante desses versos, nós podemos também falar que devemos preservar o que Deus nos deu. As pérolas representam não apenas o Evangelho, mas também as revelações e experiências que o Senhor compartilha com cada um de nós. São tesouros espirituais preciosos que precisam ser guardados e valorizados. Lembre-se, nem todos estão prontos para ouvir aquilo que você tem a dizer, para ouvir aquilo que você tem a falar. Para alguns, as suas maravilhosas experiências na presença de Deus podem soar como loucura em determinado momento. E eles vão desprezar a pérola das revelações que está sobre a sua vida e acabar revelando até um desprezo também sobre a sua própria vida. Por isso, compartilhar o que Deus nos mostrou é bênção, mas apenas quando é o tempo certo e com a pessoa certa. Assim como o joalheiro não entrega uma pérola a quem não sabe
o seu valor, porque não vai pagar o valor devido por ela, nós também devemos cuidar do que o Senhor nos confiou, com prudência e temor. Devemos sim pregar a tempo e a fora de tempo, mas está sempre discernindo para onde e para quem a nossa pregação, a nossa mensagem, ela deve ser lançada. Que Deus lhe abençoe poderosamente nesse dia, que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida para lhe conceder o livramento que você precisa. Tenha um dia grandioso e abençoado em nome de Jesus.